Qual era o batismo de João? O que João Batista anunciava? João Batista é a voz que clama no deserto: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino do Pai está próximo. O reino do Pai está dentro daqueles que creem na verdade, nos ensinos do alto, pois o reino do Pai, a verdade, o Messias, veio para que todos tenham vida eterna, salvação. Messias disse: eu nasci e vim ao mundo para falar da verdade. Aquele que estiver do lado da verdade, aquele que for humilde, ouvirá a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Um só pastor, um só rebanho. Lucas capítulo 17, versículo do 20 ao 21. João capítulo 14, versículo 23. Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia. Ide, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel, Judéia. E começou a anunciar, dizendo: arrepende-se dos seus pecados, porque o reino dos céus, a verdadeira água, João capítulo 4, versículo 14, está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Mestre, a verdadeira água passar. Abram estradas retas, ou seja, sejam justos, verdadeiros, arrependam-se verdadeiramente para ele, ou seja, para a água passar e limpar verdadeiramente vocês, a água que limpa o prato por dentro. João capítulo 15, versículo 3, ali o Messias disse: vocês estão limpos através dos meus ensinamentos. A verdadeira água que limpa é o Messias e os ensinamentos do alto, a verdade que veio para trazer salvação, vida eterna. As profecias de Isaías que falava a respeito de João, aquele que iria preparar o caminho para a verdadeira água passar, e a respeito da verdadeira água. Isaías capítulo 40, versículo 3. Eis a voz que clama: preparai no deserto o caminho do ungido, endireitai no ermo uma estrada para o nosso pastor. Isaías capítulo 40, versículo 4. Todo vale será levantado e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. Isaías capítulo 40, versículo 5. A luz do Pai se revelará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Pai o disse. O povo perguntava a João Batista o que eles deviam fazer em ações e atitudes para demonstrar arrependimento. A anunciação de João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 14. Ele, João Batista, respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Assim diz o Pai através do profeta Isaías. Isaías 58, versículo 7. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida, o verdadeiro pão que desceu dos céus. João capítulo 6, versículo 35. Com os famintos, que recebam em casa. Quem é a verdadeira casa, irmãos? Nós, seres humanos. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. A profecia se cumpriu, pois
As Escrituras, o Verbo que se fez carne, as Escrituras que andou entre os homens, os 10 mandamentos, disse, Mateus capítulo 5, versículo 40, se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Mateus capítulo 5, versículo 42, se alguém pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Os cobradores de impostos chegavam até João Batista e perguntavam a ele o que eles deveriam fazer em ações e atitudes para demonstrar arrependimento. Então, João Batista anunciou, Lucas capítulo 3, versículo 12. E chegaram também uns publicanos, cobradores de impostos, para serem batizados e disseram-lhe, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. As Escrituras, a palavra do Mestre, diz em Mateus capítulo 21, versículo 31. Disse-lhe Messias, em verdade vos digo que os publicanos, cobradores de impostos e as meretrizes, prostitutas, entram adiante de vós no reino do Pai. Os publicanos, os cobradores de impostos e as meretrizes, as prostitutas, creram na anunciação de João Batista. Mateus capítulo 21, versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vós arrependestes para o crer. Alguns soldados chegaram até João Batista e perguntaram a ele o que eles deveriam fazer com ações e atitudes para demonstrar arrependimento. Então, João Batista anunciou em Lucas capítulo 3, versículo 14. Alguns soldados também perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E João respondia, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. João Batista anunciou aos soldados para eles não tomarem dinheiro de ninguém pela força, violência, porque quem faz isso são os hipócritas, líderes religiosos, cães gulosos, de Isaías 56, 11. E o lugar para onde eles vão é o lago de fogo e enxofre. Os ensinos, as palavras do Mestre em Mateus, capítulo 23, versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, líderes religiosos, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Mateus capítulo 23, versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, líderes religiosos, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Mateus capítulo 23, versículo 33. Cobras venenosas, ninhadas de cobras, como esperam escapar da condenação do lago de fogo e enxofre? A esperança, o crer das pessoas que ouviam a anunciação de João Batista, arrependei-vos dos vossos pecados, pois o reino do Pai está próximo. Se tiver uma túnica a mais, deem, não cobre pela violência e pela força das pessoas, arrependei-vos, pois o reino do Pai está próximo. Só aumentava o crer das pessoas que ouviam a anunciação de João Batista, pois muitos pensavam que João Batista era o Messias. Porém, João era a voz que clamava no deserto para preparar o caminho. Arrependei-vos, pois está próximo o reino do Pai, para que a verdadeira água, Messias,
é a verdadeira água, a água viva. João, capítulo 4, versículo 14. E assim João anunciou para que a verdadeira água passasse, para que o Messias chegasse com o verdadeiro ensinamento, com as profecias sendo cumpridas através dele, o Messias, a água da vida que iria batizar as pessoas no entendimento. Lucas capítulo 3, versículo do 15 ao 16. A esperança do povo começava a aumentar e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, arrependei-vos, pois o reino do Pai está próximo. Mas está chegando alguém, Messias, a verdadeira água, que é mais importante do que eu. As ovelhas ficam atrás do pastor, o Messias que vai à frente das ovelhas. João capítulo 10, versículo do 4 ao 5. E não mereço, irmãos, vejam a humildade de João. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito da verdade e com fogo. O batismo do Espírito, através do Espírito da verdade, o Messias está batizando as pessoas no entendimento através daquilo que o Espírito da verdade ensina. João capítulo 16, versículo 13. Quem nos ensina é o Espírito da verdade através do Messias. Portanto, irmãos, o Messias está batizando as pessoas na água, nos ensinamentos dele, pois ele é a água. E através do Espírito da verdade nós somos ensinados, somos selados no entendimento através da água que é o Messias. Ele é a verdadeira água. E o batismo do fogo. Irmãos, lembra que o Messias disse que naquele dia acontecerá a separação dos bodes e das ovelhas. Para a esquerda ficará os bodes, para a direita as ovelhas. Os bons, ou seja, o trigo, aqueles que tiveram bons frutos, frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, ficará à direita. Lembra que o Messias disse em João, capítulo 1, versículo 18, que o Filho do Pai está à direita do Pai? Naquele dia, aqueles que fizeram o bem, o trigo, que tiveram bons frutos, ficará à direita do Mestre. Porém, os bodes ficará à esquerda. Serão lançados, jogados no lago de fogo e enxofre, o fogo que nunca se apaga. E estes são o joio, aqueles que tiveram maus frutos, aqueles que não tiveram frutos do Espírito, aqueles que não têm semente dentro de si.